Queridos irmãos, amados irmãos da Igreja Batista Sião, nossas saudações de paz em Cristo Jesus, que a graça do Senhor seja abundante em nossas vidas nesses tempos em que estamos separados fisicamente devido a tudo que está acontecendo. Nós temos hoje a incumbência de estudarmos a lição de número 3, nos foi dada pelo superintendente da escola dominical, e o título da lição é O Justo Viverá da Fé. O justo pela sua fé viverá. Tem como base o texto de Gálatas capítulo 3, todo o capítulo e alguns versículos que são destacados, mas é uma questão muito ampla. Não é? E essa questão que levou o apóstolo Paulo a escrever basicamente sobre isso, não é? Ela vem de um problema que começou a surgir, na verdade uma controvérsia, que está aqui em Atos capítulo 15. Eu convido os irmãos para abrir suas Bíblias. Atos 15, versículo 1 em diante. Apenas alguns versículos para introduzir nossos comentários. Vejamos. Observe. Se você pegar o capítulo 14, no final do capítulo 14 de Atos, você vai perceber que o apóstolo Paulo está voltando de uma viagem missionária. A primeira viagem missionária. Não é? Então, ele retorna para a base das missões, que se torna a igreja de Antioquia. Jerusalém, entre aspas, perde esse posto de igreja missionária e Antioquia torna-se a base, instituída pelo Espírito Santo, das missões. É dali que o apóstolo Paulo parte para as suas viagens missionárias. Se não, veja, versículo 26 do capítulo 14 diz assim: dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados, tá vendo? A graça de Deus para a obra que haviam cumprido. Para a obra que haviam cumprido, ou seja, para essa viagem missionária. Foi a igreja de Antioquia que recomendou e que enviou. Está aqui. Versículo 27 diz: ali tendo chegado, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Tá vendo? Eles relataram o que aconteceu nas viagens missionárias, as maravilhas, as conversões, as igrejas que foram estabelecidas. Muito bem. Permaneceram ali não pouco tempo com os discípulos. Permaneceram ali um tempo descansando. Agora observe o capítulo 15, verso 1. Alguns indivíduos desceram da Judéia e ensinavam aos irmãos. 2 pontos. Esses irmãos desceram da Judéia. Desceram de Jerusalém. Esses irmãos, esses indivíduos, desceram da Judéia e foram até Antioquia e ensinavam o seguinte: se não vos circuncidardes, segundo o rito de Moisés, costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que eles dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. A coisa se tornou muito séria, porque esses indivíduos começaram a perturbar a igreja gentílica, que tinha como sede missionária, como base missionária a igreja de Antioquia. E assim sendo, os apóstolos Paulo e Barnabé tiveram um tremendo embate com esses indivíduos, supostamente convertidos ao cristianismo, mas que eram judaizantes. Não é? E aí a coisa foi levada à igreja de Jerusalém. Muito bem. O que acontece aí? O que eles diziam? Insurgiram-se então alguns, versículo 5, Atos 15, 5, insurgiram-se entretanto alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, observe, é necessário circuncidá-los, determinar-lhes que observem a lei de Moisés. O problema estava estabelecido. Não é? O que está aqui posto? O problema surge na igreja mãe em Jerusalém, não por parte dos apóstolos, mas alguns judeus da seita dos fariseus que haviam crido e que passaram a inserir essa exigência, não é? De que haveria a necessidade de circuncidar-se e guardar os ritos de Moisés. Bom, o que acontece? Como reação, não é?
eles tiveram essa reação, supostamente, não é? Como uma espécie de rivalismo contra o ministério de Paulo. Porque Paulo era judeu, óbvio, e Paulo foi um dos perseguidores iniciais da igreja. Então, o fato de Paulo se voltar para a igreja gentílica, para os gentios, acirrou o exclusivismo judaico. E aí surge um grande problema. Uma reação dos supostamente judeus convertidos ao cristianismo, sem, contudo, estarem dispostos a despojarem-se por completo do judaísmo. Veja, Jesus disse em Marcos 2,21, você pode abrir sua Bíblia aí, está aqui, Marcos 2,21, diz assim, ó, acompanhe comigo aí, Evangelho de Marcos 2,21, texto muito conhecido, mas talvez pouco compreendido. O que Jesus quis dizer quando ele disse assim, ninguém costura remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira parte da veste velha e fica a maior ruptura. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho rompe os odres velhos. O vinho novo rompe os odres velhos. Então se perde o vinho com os odres. Mas se põe vinho novo em odres velhos. Vamos lá. O que significa os odres novos, o vinho novo e o pano novo? O que significa o vestido velho e os odres velhos? Sendo bem direto, eles queriam dizer que o Evangelho de Jesus fosse uma extensão ou uma forma de seita do judaísmo, indexando seus ritos e cerimônias. Jesus deixou bem claro que o Evangelho não pode ser indexado ao judaísmo. O Evangelho ele não pode ser indexado às obras da lei. Não. É preciso compreender o seguinte. Jesus ele não viveu no período da graça. Alguém pensa que Jesus nos trouxe a graça, mas ele não viveu o período da graça. Ele viveu debaixo da lei. Gálatas 4,4 diz que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Jesus nasce debaixo da lei. Jesus é apresentado no templo em Lucas 2,21, tá? Lucas 2,21 e 22, e Maria e José apresentam e oferecem a oferta conforme disposto na lei. Uma pombinha, não é? 2 olinhas ou uma pombinha. Ele opera seu ministério debaixo da lei. Quando ele cura aquele leproso, ele manda que o homem se apresente ao sacerdote, conforme está escrito na lei de Moisés. Mateus 8, de 1 em diante. Não é? E ele morre debaixo da lei. Ele morre debaixo da lei, cumprindo o que está escrito na lei, porque está escrito, maldito todo aquele que for dependurado no madeiro. Gálatas 3,13. Fala sobre isso. Um texto que está lá em Deuteronômio. Aquele que fosse morto não podia permanecer até o final do dia, porque ele é considerado maldito de Deus. Então Jesus, ele veio cumprir a lei para nos libertar da justa exigência da lei. Ou seja, para que a justa exigência da lei, melhor dizendo, se cumprisse em nós. Porque nós, por nós mesmos, pelas nossas obras, pelo esforço próprio, jamais teríamos condição de cumprir as exigências da lei. Jamais. É o que está em Romanos, no capítulo 8, quando o apóstolo Paulo diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus, observe, já me livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, visto que estava enfermo pela carne, isto Deus fez enviando seu Filho em semelhança da carne, isto é, no corpo humano, na natureza humana perfeita, não pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito ao pecado, Deus condenou na carne de seu Filho o pecado. Deus envia o seu Filho no campo do inimigo, vestindo as vestes do ser humano pecaminoso, para derrotar o inimigo em fraqueza, a fim de que o preceito da lei, ou seja, a justa exigência da lei, versículo 4 de Romanos 8, se exigisse em nós. Que não andamos segundo a carne, isto é, segundo as obras da lei, segundo as obras do esforço próprio, do mérito próprio, da justiça própria. É o que
eles estavam querendo introduzir nas igrejas. É um retrocesso, não é? Mas segundo a lei do Espírito. A lei do Espírito aponta para a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e nos méritos dele de forma exclusiva. Foi isso que Jesus quis dizer. Não há associação entre a graça e a lei. Não há associação entre o evangelho e o judaísmo. Entre a graça e o judaísmo. A graça nos dá condições de obedecermos à lei porque confiamos no Filho de Deus que a cumpriu por nós. E somos levados a obedecê-la não por esforço próprio, mas pelo Espírito. Pelo Espírito. A lei, ela continua vigorando como algo a ser obedecido, mas não por esforço próprio, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo, confiando nele, e pelo Espírito de vida em Cristo Jesus que nos foi dado. A graça está, logicamente, a graça e a verdade, elas andam juntas, mas Jesus nos dá a graça para termos condição de obedecermos a sua lei, a sua palavra, mas confiando nele que a cumpriu por nós. Sendo bem direto, como já falamos, eles queriam que o evangelho fosse uma forma de extensão ou uma seita do judaísmo, indexando seus ritos e cerimônias. Esse era o grande desafio do cristianismo e do evangelho de Jesus, que Jesus deixou na mão dos apóstolos. Era um grande desafio. Decidir se iria obedecer ao Senhor Jesus e seguir seu trajeto independente, sem nenhuma associação ao judaísmo, ou se seria um braço do judaísmo, ou seja, uma seita do judaísmo, uma extensão do judaísmo. A discussão surge por parte dos perturbadores judaicos cristãos de Jerusalém, que se espalha para as igrejas dos gentios, a fim de desestabilizar o ministério de Paulo. Observe, Paulo em Gálatas 1, versículo 7 e a seguir, 8 e 9 diz o seguinte, acompanhe comigo aí. O qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Versículo 8, 1:8. Não é? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que nós já vos pregamos, seja anátema, isto é, seja amaldiçoado. Como antes temos dito, e agora novamente vos digo, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Ou seja, qualquer adição à forma de evangelho que Jesus nos ensinou e que os apóstolos, especialmente Paulo, nos legou, seja anátema. Qualquer adição, ritos da lei, guarda de dias, cerimônias, observação de alimentos, como adição, como adendo, como algo a ser acrescentado à nossa salvação, pressupondo ou supondo ou sugerindo que a salvação em Jesus está incompleta, imperfeita ou é impotente para ser totalmente realizada. Por meio desse ensino pervertido, esses perturbadores queriam dizer o seguinte, que os crentes gentios, convertidos ao evangelho, vivessem de acordo com a lei mosaica. Olha o que Paulo diz, refutando o pensamento deles em Gálatas 5:1. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Ou seja, o evangelho de Jesus Cristo é a nossa libertação, tal qual nos foi entregue. Seguir esse tipo de evangelho, esse tipo de rito, de observâncias, é um retrocesso e é voltar ao jugo da escravidão. Portanto, o evangelho não pode ser um tipo de escravidão diferente das outras escravidões que os homens experimentam nesse mundo. E há muitas igrejas, muitos homens, muitas denominações, que transformaram o evangelho numa espécie de escravidão. Introduziram tantas coisas no evangelho que prendem as pessoas a seus ritos, a suas obrigações, a seus dogmas, a seus costumes, que as pessoas estão mais preocupadas em obedecer a esses costumes do que propriamente viver a vida cristã em Cristo Jesus, que é dirigida pelo Espírito de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Tá? Então, o evangelho nos liberta do jugo da escravidão. Ritos, cerimônias, observância de dias, de alimentos,
tudo isso era voltar e é voltar ao jugo da escravidão. Seguindo, Paulo diz, em Gálatas 5:2, eu, Paulo, vos digo, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Cristo de nada vos aproveitará. Ele prossegue dizendo, e de novo testifico, versículo 3, que a todo homem que se deixa circuncidar, passar pelo rito da circuncisão, não é? Que está obrigado a guardar toda a lei. Olha que situação. O indivíduo que se circuncidasse, sob o pretexto de adicionar isso à salvação, voltava atrás e estava obrigado a guardar toda a lei. Exigiu que os crentes gentios, esses pervertedores e perturbadores da igreja gentílica, diziam o seguinte, exigiu que os gentios guardassem meses, dias e anos, costumes judaicos. Isso está em Gálatas 4:10. Você pode ver, guardais dias, meses e anos. Guardais dias, meses, tempos e anos. Receio de vós que eu tenha trabalhado em vão. Guardais dias, meses e anos. Observe, a graça nos libertou de tudo isso. Quando Jesus disse está consumado, ele nos libertou de tudo isso. Passado o sábado, passado a lei, passado o Antigo Testamento. O Antigo Testamento hoje é regido pelo Novo. O Antigo Testamento é regido pelo Novo. Nós não precisamos dos ritos do Antigo Testamento. Nós não precisamos oferecer um cordeiro por cada família. Nós não precisamos oferecer uma pombinha, um rolo, um bode expiatório. Não. Jesus morreu de uma vez por todas, como está em Hebreus 10:14. Porque com uma só oferta, oferecida de uma vez por todas, nós somos santificados. Uma só oferta. Eles guardavam, então, queriam que os filhos de Deus, que os crentes gentílicos guardassem leis alimentares, a circuncisão, a guarda do sábado e adicionasse a sua fé em Jesus Cristo e o estilo de vida judaico. Observe que isso já estava na igreja de Jerusalém. Isso tornou um problema, porque tinham que decidir entre o judaísmo que Jesus havia rejeitado quando ele olhou para aquela árvore lá, voltando para Betânia na última semana do ministério dele aqui na terra. Ele voltou de manhã cedo de Betânia para Jerusalém, estava com fome, estava em jejum, e ele olhou para aquela figueira e ele viu folhas em abundância, mas não tinha fruto. E aquela árvore costuma dar fruto antes das folhas. Se tinha folha, já deveria ter fruto. Era uma anomalia. Aquela árvore era um símbolo da nação religiosamente falando. Ele olha para aquela árvore e diz, nunca jamais alguém coma fruto de ti. Jesus estava pronunciando um juízo severo sobre os líderes daquela nação, que eram hipócritas, que eram como árvores, como a figueira cheia de folhas, aparentemente muito frondosa, mas sem fruto, sem essência. Jesus estava pronunciando sua sentença, a sentença de Deus, o Pai, contra o judaísmo hipócrita e farisaico, que não produzia vida. Assim, posto esses argumentos iniciais e introdutórios, veremos, pois, que o que está em questão é viver com base na lei, nas obras da lei, baseando-se na justiça própria, ou viver pela fé em Jesus Cristo e viver pela fé no Filho de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20. Acompanhe comigo. Gálatas 2:20, ele diz assim, acompanhe na sua Bíblia, não é? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse texto, essa palavra, o apóstolo Paulo falou após uma ferrenha discussão com o apóstolo Pedro, que foi a Antioquia visitar os irmãos, e chegando lá se alegrou, comeu e bebeu e tal, e de repente chegou alguns que estavam certamente, ou foram com ele, ou foram segui-lo, não sabemos, de Tiago, que era irmão de Jesus, mas que era um judeu muito ortodoxo e observava esses ritos, né? E a igreja de Jerusalém, ela parou no tempo por causa disso. Ela parou, deixou de ser uma agência missionária, deixou de ser aquela bênção que ela era inicialmente. E quando eles chegam e Pedro observa a chegada desse pessoal da parte de Tiago, Pedro então começou a agir dissimuladamente. Pedro começou a sair, se esquivar, Barnabé também, com medo. Olha o que vão dizer de nós, certamente pensando, nós estamos aqui com os gentios comendo a comida deles,
e vão detratar isso. Aí Paulo, vendo aquele comportamento dele, resistiu na cara. Não é? E ao final, Paulo apresenta toda a argumentação e diz: Pedro, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo pela fé, como diz o texto, o justo viverá da fé. Que fé? Fé em quem? Fé no Filho de Deus, fé na sua justiça, fé naquilo que ele fez por nós, fé no sacrifício dele como sendo suficiente para me tornar aceitável e agradável a Deus. Você nunca vai se tornar aceitável a Deus porque você obedece a Deus, porque você quer obedecer a Deus, porque você ora, porque você se consagra, porque você jejua. Tudo isso deve ser feito. E devemos fazer e continuar fazendo. Mas fazendo em Jesus, sabendo que nós somos aceitáveis a Deus, não é porque fazemos isto. É porque em Jesus, Deus olha para nós, alguém já disse, com a lente de Jesus Cristo na frente. Ele nos vê, ele vê Jesus em nós. Quando ele disse em Mateus 3, versículo 17, quando Cristo saiu da água após ser batizado por João, e ele disse, veio aquela voz magnífica do céu, eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. Na verdade, aquela voz não era só para Jesus, aquela voz é para nós. Quando ele viu Jesus, ele está olhando para nós, ele vê o seu filho em nós. E se o seu filho está em nós, aquela voz é dirigida a nós também. Eis o meu filho amado em quem me comprazo. Porque Deus não vê os meus defeitos e os seus, ele vê Jesus Cristo em nós. Aleluia. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Gálatas 3:11, Gálatas 3:13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14 diz, de Gálatas, para que aos gentios, observe, viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé. Olha a fé de novo aí, fé salvífica, fé exclusiva em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Gálatas 3:14. Testificando, Paulo, a pregação de Paulo era essa, confiança exclusiva, fé exclusiva em Jesus Cristo. Voltar-se para Deus, mas colocar a fé exclusiva em nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele disse? Aqui, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20:21. Atos 20:21. Testificando a judeus, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em Jesus e no Senhor Jesus. O Evangelho de Paulo, isto é, sua concepção do Evangelho de Jesus, ensinava aos discípulos a abrirem mão de tudo, inclusive de sua confiança nas obras da lei. Caminho esse trilhado pelos escribas e fariseus, o sinédrio, judaísmo, enfim. Os gentios, pela fé, sem as obras da lei, alcançaram fé salvadora. Ou melhor, foram alcançados por uma fé salvadora. Israel, que buscava a mesma justificação, contudo não a alcançou, pois não buscou pela fé, e sim pelas obras. Israel, que buscava esta mesma justificação, não alcançou. Por quê? Porque buscou pelo esforço próprio, pela justiça própria. Não buscou com fé, baseando sua fé exclusivamente no Salvador, no Senhor Jesus Cristo, mas buscou baseado no esforço próprio, as obras. Tá? O apóstolo Paulo fala isso na sua carta aos Romanos, no capítulo 9, versículo 38 e 32. Buscou seu entendimento. Né? E no capítulo de número 11, aqui de Romanos, ele fala isso também. Ele diz assim, capítulo 11, versículos de 1 em diante. Portanto, pergunto, pois, Deus terá, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu.
Ou não sabeis que a Escritura se refere a respeito de Elias, como insta Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida? Que ele disse, porém, a resposta divina? Que foi que a resposta divina lhe disse? Reservei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal nem o beijaram. Observe. Assim, pois, agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. É aqui que queremos chegar, a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras da lei. Do contrário, a graça já não é graça. Permanece um remanescente em Israel, segundo a eleição da graça. O mesmo critério que Deus usa com o mundo gentílico, Deus usará com Israel. Salvação pela graça. Por quê? Se é pela graça, versículo 6 de Romanos 11, e se é pela graça, já não é pelas obras da lei. Obras aqui se refere à lei. Obras da lei. Observância da lei sem a fé em Jesus Cristo. Do contrário, a graça já não é graça. A graça só é graça quando confiamos inteiramente no Senhor Jesus Cristo, nos seus méritos exclusivos e insubstituíveis. O apóstolo Paulo diz: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, versículo 5. Um só mediador. Ele é aquele que tem méritos exclusivos, insubstituíveis. E devemos viver pela fé no que ele fez por nós. Alguém já disse que nós somos salvos. Os profetas do Antigo Testamento, os santos, eram salvos olhando para trás. Nós somos salvos olhando para frente. Ou melhor, vamos inverter? Eles eram salvos olhando para frente, para o futuro. E nós somos salvos olhando para trás. Por que eles eram salvos olhando para frente? Porque o futuro ainda estava adiante deles. A salvação não havia sido consumada. Mas Jesus a consumou. E eles morreram nessa fé, olhando para frente, para as promessas de Deus. Nós não olhamos para as promessas de Deus. Nós olhamos para as promessas de Deus já consumadas em Jesus Cristo e no seu sacrifício por nós, porque ele foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Por isso que o justo viverá da fé. O justo vive diariamente da fé no Senhor Jesus Cristo. O justo confia nele para a sua salvação, porque está escrito: ele pode perfeitamente, ele vive perfeitamente para salvar os que por ele se achegam a Deus. Ele nos salvou, ele nos salva e ele nos salvará no dia de Cristo, no dia do Senhor, no dia da sua manifestação, em que também será o dia da ira de Deus. Ele nos salvou, ele nos justificou, ele nos reconciliou com Deus, ele perdoou os nossos pecados, ele nos deu a adoção de filhos e agora ele nos salva diariamente, nos salva dessa pandemia, ele nos salva dos males existentes nesse mundo, ele nos preserva por amor, por sua graça, por sua providência. Sim, nos preserva. Ele nos preserva do homem mau, ele nos preserva dos ataques do maligno, ele nos livra e nos livrará da ira vindoura, quando Deus, no devido tempo, estiver para derramar sua ira sobre esse mundo. Cristo irá nos tirar antes daqui, arrebatará a sua igreja, da qual se compõem os mortos que irão ressuscitar em Cristo primeiro, incorruptíveis, transformados, completamente transformados, com um corpo celestial. E os que estiverem vivos naquele momento serão arrebatados milionésimos de segundos depois para o encontro com o Senhor nos ares. E o apóstolo Paulo diz: assim para sempre estaremos com o Senhor. Então, meus irmãos, terminamos aqui. Esperamos que tenha sido abençoadora essa ministração, mas eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte: meus irmãos, esse tempo de profunda crise mundial que abala não só o mundo, mas que atinge também a igreja, pois todos nós estamos impedidos de nos reunir, faz-nos lembrar o seguinte:
todo período de escassez, todo período de julgamento, todo período de crise, todo período de disciplina severa, como foi a que Israel sofreu no Antigo Testamento, como Judá sofreu no Antigo Testamento, ao ser sentenciado por Deus a passar 70 anos na Babilônia, longe de sua terra, longe do culto, longe da leitura da lei, longe de tudo aquilo que eles haviam desprezado, que os profetas de Deus haviam anunciado. Eles agora teriam que aprender a valorizar aquilo que eles perderam. Como? Na ausência do local, da sua terra, do seu habitat, do local de culto, do templo e da leitura da lei. A falta dessas coisas iria produzir neles um senso de valorização e saudade dessas coisas. Portanto, Deus disse a Jeremias: eu sei que pensamentos eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Mas antes ele disse: passados 70 anos, eu vos visitarei e vos farei subir de Babilônia. Observe, passados 70 anos. O que significam esses 70 anos em relação ao que estamos passando nos dias atuais? Poderíamos dizer, sem medo de errar, pelo Espírito de Deus, passado essa pandemia, passado esse julgamento sobre o mundo que está aí, o Senhor diz: eu vos visitarei. Passada essa pandemia, passada esta crise, eu enviarei um despertamento sobre a minha igreja. Sim, porque eu bem sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim e um futuro que desejais. Então ireis, e me invocareis, e orareis a mim, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meu irmão, minha irmã, se prepare. Após esse período de seca, haverá uma abundante chuva. Essa chuva responde por despertamento espiritual. Se prepare. Faça muitos poços, ou seja, se prepare. Os poços é a preparação. Peça a Deus com sede que Ele derrame a sua graça, que Ele mova o seu espírito, reavivando a igreja em todos os lugares, para o cumprimento dessa hora final. E sejamos o que não fomos até aqui. Mais consagrados, mais dedicados, mais gratos ao Senhor, mais humilhados e quebrantados aos seus pés. Valorizando mais os cultos, valorizando mais a presença, a comunhão, a leitura, os cultos de oração, de quebrantamento, valorizando mais os cultos em prol da obra missionária, orando pelos missionários, orando e empurrando com as nossas orações o reino de Deus, para que Ele cumpra e atinja a sua consumação. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos e conosco também, em toda abundância, em toda paz. Amém.